Olá, boa noite, bem-vindos ao Noite Informativa. Hoje, sexta-feira, temos connosco o Dr. António Frangulis, que vai analisar alguns assuntos da semana. Dr. Frangulis, temos então como questão prévia esta apreensão de mais de 10 contentores de madeira que iriam ser contrabandeadas. Como é que analisa esta questão dessa exportação e contrabando de madeira do nosso país para vários países, um dos quais o maior beneficiador da nossa madeira, que é a China? Muito boa noite, telespectadores da STV. Eu cá de volta mais uma vez, muito obrigado. Bom, de mim para mim, quer-me parecer que o maior beneficiário absoluto e completo é a China. Eu nunca vi madeira ia para a América, ia para a Europa, ia para Portugal, ia para a França, ia, sei lá, para os Estados Unidos em concreto, vai sempre para a China. E algumas vezes com cornos de rinoceronte, dentes de elefante, enxamuçados no meio dessas madeiras. Portanto, eu só queria deixar aqui algumas perguntas no ar mesmo ao presidente. Por que é que o presidente Nyusi assiste a banda a passar nesta questão da exploração e exportação ilegal da nossa madeira? 100 contentores, mais uma vez, 100 contentores de madeira apreendida no Porto da Beira. É demais. Se o senhor presidente está decidido a combater a corrupção, está aí à vista um caso. A corrupção dos funcionários dos vários setores, mancomunados com altos dirigentes do partido do governo e os nossos primos chineses. Portanto, vai dar aqui um murro na mesa, sobre a mesa, e daí começar com o combate à corrupção, com atos sérios. Não se basta agora a questão de que, bom, deixa a justiça trabalhar, isto é uma questão da justiça. Não, não é interferência na justiça, mas simplesmente é bater o muro sobre a mesa e dizer que quer ver resultados. E nós do lado de cá já o dissemos, já demos propostas. Se nós somos de facto nacionalistas, nós queremos defender os nossos bens, nós temos que ser bastante proativos. Eu já disse pessoalmente que por mim o Ministério da Educação poderia, no âmbito da cooperação internacional, assinar aí acordos para a produção, para a criação de escolas, não é? De artes e ofícios, tanto no âmbito de institutos de profissionalização, e a nossa madeira vai sair como produto final. Com a quantidade de madeira que já saiu, né? Não me lembro desde quando, mas basta dizer isto, desde que cá os chineses chegaram, eu não sei, não me lembro bem, mas creio que começaram a chegar e as catadupas em quantidades industriais no governo do Guebuza para cá. Quanta madeira já saiu? Nós seríamos o maior exportador, pelo menos de África, e se calhar até com alguns lugares aí apontar a nível do mundo, de produto final da madeira, mobílias e companhia limitada. Isso quer dizer que se essa madeira fosse legalmente comercializada, o país poderia perfeitamente ter receitas para investir noutras áreas. E uma questão que se coloca aqui é como é que um país como Moçambique, com tanta floresta, com tanta madeira a ser exportada, as crianças continuam a sentar no chão. Isto aqui é incompreensível. É que, olha, se nós transformássemos a madeira em produto final, nem estaremos a falar de carteiras, porque, por exemplo, se as escolas profissionalizantes, né, os institutos de artes e ofícios, marcenaria industrial, moderna, não é? Produziria, portanto,
outros artigos como mobília e etc. Carteiras seria pura e simplesmente no âmbito da sua obrigação social. Produzir carteiras e oferecer, e se tivesse que vender ao Ministério da Educação, ao Estado, as carteiras sairiam ao desbarato. Eventualmente as escolas já privadas poderiam buscar, portanto, no valor, no preço certo, como se pode só aí dizer. Mas a outra questão, Dr. Frangules, é que esta apreensão de mais de 100 contentores, não são 10, são mais de 100 contentores, levanta aqui uma questão que exatamente tem que ver com a apreensão ter sido feita no Porto, ou seja, sim. da floresta, passou pelos fiscais e só no Porto é que foi. É uma coisa que não está muito bem. É por isso que eu disse que envolve uma cadeia de funcionários, já que uma cadeia de desvalor, digamos assim, se existe cadeia de valor, é porque existe também de desvalor. Há aqui uma cadeia de funcionários que, em alguns casos, até poderá ter sido por corrupção, noutros casos até poderá ter sido por cumprimento de ordens, de instruções superiores. Porque, olha, Ana Maria, ponha isto uma vez por todas. Quem está por detrás destas maneiras são dirigentes, altos dirigentes, inclusivamente da própria Mitader, Ministério da Agricultura, não é? Portanto, não pode haver aqui um simples proprietário chinês, não é? A fazer isto sozinho, portanto, a corromper toda esta cadeia, desde o sítio onde se corta até chegar ao porto. Não é possível. Mal falam português, para começar. Aliás, porque nós já dissemos aqui, temos elementos bastante de processos que até meia volta foram simplesmente despronunciados, outros nem sequer acusados foram, portanto, alegadamente porque não havia crime, porque os que estavam por detrás desse escândalo, né, eram indivíduos da alta nomenclatura do partido e do governo. Por exemplo, o caso do ministro Pacheco. Não temos aqui que andar às voltas porque temos medo de dizer nomes. Por quê? Hoje o presidente declarou uma guerra cerrada à corrupção. Então tem aí casos que tem que, por sua vez, dar instruções, sentar com a Procuradoria-Geral da República, é um órgão do Estado, não há interferência nenhuma. Interferência é se fosse ao tribunal. Até que o processo chegue ao tribunal tem que estar tudo já feito. Portanto, o presidente da República é quem coloca a procuradora da República, o seu vice-procurador, portanto, a ele chama diretamente para o seu gabinete para dar instruções. Tolerância zero. Porque, pelo contrário, se não der instruções, em vez de tolerância zero, vai ser tolerância 100%, 100%. Ponto final. E quando é assim, é melhor abandonar uma vez por todas o discurso de combate à corrupção. Certo. Uma última questão, Dr. Frangules, é que com estas apreensões que já vêm da Operação Tronco, lançada então pelo Ministério da Terra, Ambiente e Desenvolvimento Rural, o ministro Celso Correia, tem demonstrado, se calhar, interesse em combater este contrabando de madeira. O que se nota é que desde que se iniciou esta Operação Tronco, vários metros cúbicos foram apreendidos, muitos, aliás, metros cúbicos foram apreendidos. Os fiscais iam aos estaleiros clandestinos, um pouco por todo o país, mas ninguém saiu preso, mesmo que apanhados em flagrante delito. Ou seja, a polícia não mostrou sequer quem é que foi preso ou quem é que não foi preso. Como é que analisa essa questão da responsabilização destes contrabandistas? E eu já disse que quando assim acontece, a polícia não pode fazer nada, tanto aquela de fauna bravia, aqueles postos de controle, tudo, porque existe uma ordem lá de cima. Ana, eu estava nessa altura, né? Estava nessa altura como assessor na comissão, portanto, da revisão à Constituição.
O chefe nessa altura era o ex-presidente da Assembleia da República, o Dr. Eduardo Mulema. Nós íamos, sei lá, para Fingo, lá onde é que íamos, para os confins de Tete. Cruzamos no regresso, no regresso, não, quando íamos, cruzamos, eles já estavam a cá vir, portanto, com caminhões e ainda por cima, caminhões de troncos lá amarrados brutos em cima, brutos, troncos, não eram serrados, troncos, e atrás um Land Cruiser novo, de caixa aberta, novinho, a escoltar a madeira, com o polícia da Fauna Bravia lá atrás da carroceria do carro e o chinês lá à frente. Ninguém me desmente isto. Eu estou a dizer, estava com o ex-presidente da Assembleia da República. Ele ficou pura e simplesmente arrepiado com aquilo. Quase que lhe saíram lágrimas. Não cruzamos com um caminhão apenas, cruzamos com caminhões. E como se não bastasse, né, quando estávamos a regressar, um dos caminhões, né, numa das pontes, a corda tinha arrebentado, aqueles troncos foram até atropelar pessoas, havia ali umas 2 ou 3 mortes, só para ver que nem sequer condições de segurança eles propiciam. Podiam arranjar correntes para poderem amarrar aqueles troncos, portanto, nos taipais. Não, são cordas que por vezes não aguentam aqueles solavancos, o tronco vai à esquerda, vai à direita, com aquele peso todo e arrebentam e trazem até danos pessoais. Mas não há problema. Não há problema por quê? Porque estão metidos, são sócios como ministros e diretores nacionais, se é que existem diretores nacionais neste negócio. O que eu saiba é a nomenclatura que está lá em cima. Nós sabemos disso. E isto aqui é uma autêntica devastação daquilo que é o bem do Estado. Não é diferente de estar a minerar de qualquer maneira os minérios moçambicanos e aparecer aí a fazer leilões lá para as Holandas e não sei aonde. Não tem diferença nenhuma. E o que é que está a falhar para que efetivamente este contrabando seja combatido? Cometimento. Nós sempre dissemos aqui, antes do próprio presidente declarar que ele assumia, não é, a espada contra a corrupção e outros malefícios. E já o dizíamos aqui, que falta esta vontade política de combater a corrupção, esta vontade política de a Frelimo se distanciar da corrupção e dos corruptos. Não distanciar-se da corrupção no geral, dos corruptos em concreto. Tem que começar com os corruptos que estão dentro da própria Frelimo. E dizia mais, é preciso que a fiscalização, cada vez que a corrupção vai se agigantando, é preciso também apetrechar e aperfeiçoar a própria fiscalização. E um dos órgãos do Partido Frelimo, porque é a Frelimo que governa este país, é a Comissão Política. A Comissão Política deve deixar de ser governo, que é para poder saber dar um puxão de orelha, saber chamar e responsabilizar todas aquelas pessoas que de facto se desviarem da linha política da Frelimo. Foi assim no início, mas agora não está a ser sempre assim. No início era assim, quer dizer, quem desviasse a linha política da Frelimo era chamado a atenção quando fosse ainda a coisinha leve, e depois responsabilizado, não é? E até apresentado ao povo. Este aqui fez isto e aquilo. O presidente Samora, na praça da Independência ali, apresentou os corruptos, os ladrões e companhia limitada e declarou-se 5 de novembro o dia da legalidade exatamente por causa disso. E de lá para aqui não se está a fazer, pura e simplesmente. Exato. Nós vamos então passar para o nosso segundo tema da noite. Vamos falar desta preocupação do Grupo Moçambicano da Dívida,
que diz que a situação económica do país vai piorar caso a Procuradoria-Geral da República não divulgue na totalidade o relatório da Kroll, que está relacionado às dívidas ocultas. Aliás, Dr. Frangules, os apelos têm surgido por diversos lados, ou seja, o sufoco que os moçambicanos estão a passar neste momento poderia ser minimizado caso este relatório fosse divulgado e, quiçá, os responsáveis da dívida oculta fossem responsabilizados. Como é que olha para esta situação? Fosse divulgado e completado. Por quê? Porque nós recebemos um draft, não é? Era um simples draft, e o próprio relatório houve, portanto, um compromisso da Procuradoria-Geral, num prazo de 90 dias, se a memória não me atrasou, que haveria de divulgar o relatório completo. E divulgar o relatório completo é exatamente divulgar quem são os autores, e no dizer da embaixadora, portanto, da Suécia, desculpe, diz que as pessoas que fizeram isso têm de dar a cara e ser responsabilizadas, porque são pessoas de carne e osso que fizeram. Portanto, o que acontece é que a não divulgação do relatório por parte da Procuradoria-Geral da República, já dissemos aqui, estamos a repetir, não está, digamos que, no cômputo da proteção ou do cumprimento do segredo de justiça ou do secretismo do próprio processo, mas, pelo contrário, está a raspar a encobrimento, porque dizer quem são os arguidos, não é violar portanto, nenhum direito de presunção à inocência, por exemplo. Não é. Porque até é preciso ver que o direito privado, não é, recua, não é, perante o direito público. O indivíduo que quer o seu direito privado respeitado, defendido, tem de se distanciar de violar o direito público. O crime é direito público. Então, não há de se proteger o crime em nome do bom nome, passe o pleonasmo, em nome da presunção da inocência, em nome disso tudo, não. Então, e para além disso, a responsabilização. Quer dizer, não se ouve nada, porque isto aqui é muito pequeno. Você vai à Procuradoria-Geral, no dia seguinte está a vir nas redes sociais, nos jornais. Não se sabe alguma vez ter sido daquelas pessoas que a gente conhece, né, terem sido chamadas, vistas a entrar e a sair do gabinete de combate à corrupção ou da Procuradoria-Geral da República. Não. O que significa que não se deve estar a fazer muita coisa, para não estar a dizer que não se está a fazer nada. Está-se a fazer o faz de conta. Portanto, dizia um indivíduo, que já não estou aqui me lembrando quem foi, que o que está a fazer o governo, neste caso concreto, a Procuradoria-Geral da República, é um jogo de paciência, à espera que estes doadores, não é? Estes indivíduos que são, portanto, os donos dos dinheiros, percam a paciência e que se esqueça-se pelo tempo. O tempo é responsável por corroer tudo e mais alguma coisa. O que é que está a acontecer? O que está a acontecer, como eu dizia, é que o FMI, que é o representante dos dinheiros, está a perder a paciência. Continuar a negociar com um governo de caloteiros, como o Brasil chamou Moçambique.
em relação àquela dívida contraída para construir o aeroporto de Nacala. O Brasil chama Moçambique de caloteiros. Ou seja, chama calote, negócio de calote. Calote é um negócio, não é, que a gente faz, não é, sabendo de princípio que não vai pagar, com a má intenção de não querer pagar. Portanto, não vai pagar de má fé. Somos caloteiros, somos mafiosos, somos desonestos, ludibriantes. Então, o que a família está a dizer é que está cansado de continuar a negociar com os ludibriantes, com os caloteiros. Exato. E que vai tomar medidas. E a PGR, ao não divulgar na totalidade este relatório, estará aqui a tentar esquadrinhar a informação contida neste relatório para depois divulgar, a permitir que os mais leigos possam perceber a informação? Mais do que esquadrinhar, está a procurar proteger os nomes sonantes desses indivíduos, porque o representante do FMI em Moçambique, o embaixador dos Estados Unidos, o embaixador da Suécia, a embaixadora da Grã-Bretanha foram claros e unânimes em dizer que precisa-se, número 1, de se saber quem são os autores, 2, para onde é que foi o dinheiro, qual é a tranche de cada um deles, a sua cota parte, e para onde é que foi esse dinheiro, e no fim do dia a responsabilização. Querem ver responsáveis, não são eles a Justiça de Moçambique, mas eles estão a pressionar as instituições de justiça de Moçambique, porque eles até dizem que não querem ver os cidadãos coitados a serem penalizados por esta atitude, digamos, da justiça de um modo geral. Neste caso concreto, a coisa ainda não passou da Procuradoria-Geral da República. Será que essa omissão, a divulgação, a não divulgação dos nomes neste relatório e ter-se substituído por algumas letras, como o agente A, B, C, Y, Z, é uma forma de se omitir os verdadeiros orquestradores desta dívida ou os beneficiários, ou então há aqui uma questão da presunção de inocência? Eu já disse antes que aqui o problema já não é sequer a defesa da presunção da inocência como um valor constitucional. Aqui o que há um conflito de interesses, né? Há um direito maior que é o do povo moçambicano ver os autores, né? Conhecê-los primeiro e saber onde é que foi o dinheiro, porque nós não podemos pagar uma dívida de dinheiros que foram para bolsos de pessoas. Portanto, nós, o povo, não é? E isto já se discutiu N vezes, a questão de ser dívida pública ou não. Nós estamos já a pagar. Eles ainda não pagaram uma única 500, não pagaram uma única tranche, mas nós já estamos a pagar. As coisas estão a subir todos os dias. E eu estou a dizer com toda a franqueza, o que a Procuradoria-Geral está a fazer é simplesmente um encobrimento. Está a encobrir, está a proteger os autores, não é, destas dívidas, porque não são peixe miúdo. Até porque o último caso, se tiverem que sacrificar algum peixe miúdo, há de ser do nível de um ministro. Só para ver que tipo de peixe que está por cima do ministro. Esta é que é a verdade absoluta. Mas uma coisa é certa, a última visita da missão do FMI veio dar um ultimato à PGR e disse que o cerco vai ser cada vez maior e pior para a vida dos cidadãos caso não divulguem os autores, não divulguem o relatório da CROL de forma completa. Portanto, não é uma forma, simplesmente estão a proteger os criminosos. Não é uma forma de proteger, estão a proteger. Este silêncio da PGR face a estes apelos todos, isso mostra claramente que há aqui uma consideração de que nós somos soberanos
e que ninguém manda em nós, já há essa percepção, porque não estou em crer que o FMI tenha de interferir mais além do que está a interferir neste momento. Não, nós não podemos fazer confusão. Não podemos fazer confusão que a nossa soberania não tem limite. Tem limite, sim, senhora. Por quê? Porque você agora foi buscar dinheiros que não são dinheiros moçambicanos. Olha, é assim, por exemplo, nos Estados Unidos da América eu aprendi uma coisa engraçada. Os Estados, não é? Tanto os Estados federados, uns bastam-se, outros têm dificuldades. Quando um Estado se basta, todos os ministérios não precisam do orçamento do Estado federal, não é? O Estado federal não pede contas àquele Estado federal. Há uma separação de poderes. Exatamente. O único dever que aquele Estado tem para com o Estado federal, não é? São as contribuições. Existem lá, portanto, umas contribuições para fazer funcionar o Estado todo, que são os Estados Unidos, o Estado americano. Ora, aí o Estado Federal não tem que chegar lá e interferir, porque eles não receberam dinheiro do Estado Federal. Agora, tu és um Estado soberano, independente, tudo, mais alguma coisa, não vai buscar dinheiro de ninguém. A partir da altura que tu vais pedir dinheiro, que não é de Moçambique, não é? Tu já sacrificaste a tua soberania. E tu terás que, sim senhora, responder até em tribunal internacional. Se tu não pagares essas dívidas, os credores, a um dado passo, até podem colocar o Estado moçambicano, porque avalizou, não é? Estas dívidas, colocar o Estado moçambicano, que não está a pagar, no tribunal internacional. Portanto, onde é que está a tua soberania? Está limitada a tua soberania. Ora, se tu não queres ver a tua não queres ver a sua soberania, portanto, limitada, também tens que te comportar de modo a que tu não transponhas as linhas, não é, da tua soberania, porque a tua soberania circunscreve-se nas linhas, não é, geográficas de Moçambique. Exatamente. E olhando para esta hibernação da PGR, acha que este relatório será efetivamente divulgado na totalidade? Bom, eu acredito que eles são capazes de muita coisa, de tanta coisa má para com os seus cidadãos. E já começaram a mostrar isso. Eu já disse que nós já começamos a pagar. Isso não é uma coisa boa. Depois de terem vindo, não é, aquecer-nos logo no início, que não, isto não haveria, portanto, de doer, no ressentir-se no bolso do cidadão, está-se a ressentir na panela do cidadão, já não é no bolso, lá no prato do cidadão, à mesa. A pessoa já não comia o que comia antes, a quantidade que comia antes, a fruta que comia antes. Agora há famílias que não comem de vez, umas já fazem uma agenda, comem 2 vezes por semana ou só no fim de semana. Então, e os nossos governantes estão aí e a falarem da austeridade, mas que é simplesmente de boca para fora, porque meia volta nós vemos governantes que estão preocupados com o luxo pessoal. Já vimos isso e ninguém tem dúvidas disso. Portanto, aqueles carros luxuosos, aquelas mansões ambulantes, aquelas mansões sumptuosas ambulantes, aquilo não é de um país que está a passar dificuldades, não é de um governo que não está a conseguir pagar as suas dívidas, que não está a conseguir honrar com os seus compromissos, mas pura e simplesmente um governo que está já
insensível para com os problemas do seu povo. Exato. E isso o que é que vai acontecer? Nesse andar, este governo vai simplesmente continuar a produzir medidas, leis impopulares, até ao exaustão. Aí estou a dizer com toda a franqueza. Estamos a falar aqui, nós já temos a experiência que nós vimos. Foram 37 anos. O que o Mugabe fez, nós nunca sentamos, nem havemos de ter tempo, se calhar nem seremos autorizados para a coisa para fazer. Mas nós vimos que o Mugabe matou, fez tudo, torturou os seus cidadãos para poder governar os 37 anos. Mas já acabou a bonança. Agora veio a tempestade. Ele semeou ventos e colheu as tempestades. Portanto, os governantes também hoje vão se deleitando, vão se comprazendo, mas a verdade é uma. Temos estado a dizer que o povo moçambicano é pacato, o povo moçambicano é simplesmente amorfo, mas no dia que de facto dizer basta, chega, estamos cansados, pode nos matar a todos, aí se calhar não há de ter a civilização que aconteceu no Zimbábue, que o golpe foi civilizado. Mas há de ser levantamentos daqueles que o próprio Chissano disse. É preciso ver que ele, num dia, às vezes, parece ter lucidez, né? Outros dias parece que ele escapa essa lucidez. Teve a dizer que o governo, que não está preocupado com o bem-estar dos seus cidadãos, está sujeito a convulsões. Mas isto aqui não é do hoje, Ana Maria. Está sujeito a convulsões sociais. Simplesmente é um vulcão retardado. Mas no dia que vai irromper, não vai dizer que não se disse. Exato. Vamos então passar para o nosso terceiro tema da noite. Vamos falar desta reação do Governo, concretamente do Ministro da Economia e Finanças, Adriano Maleiane, que refutou, portanto, o que a CTA, o que a Confederação das Associações Económicas de Moçambique disse com relação a estas isenções AN e Anadarko. A CTA disse que o Governo estava a passar a mão demais na cabeça destas duas empresas, dando a estas duas multinacionais o aval para explorarem os recursos naturais do país durante 30 anos. Ora, o Ministro Maleiane disse que não é bem assim e que não há isenções fiscais para estas empresas petrolíferas e do ramo mineiro, portanto, e que elas vão pagar o imposto sobre o rendimento das pessoas singulares e o imposto sobre o rendimento das pessoas coletivas. O que está a acontecer é que o Governo deu algumas isenções relacionadas com algumas taxas de importação de equipamento para a implantação destas offshores no país. Bom, alguém está a mentir. Ou CTA ou o governo. CTA é uma confederação que congloba associações, portanto, de empresários em Moçambique. E ela pareceu a dizer que está a ser pressionado, está a ser criticado pelos seus associados, porque tem estado a deixar o governo aprovar isenções fiscais de 30 anos para as petrolíferas, sobretudo a ENI e a Anadarko. Ora, a CTA, que até porque é parceira do governo, até há pouco tempo recebia inclusivamente fundos para funcionamento, né? E agora já está um filho emancipado, parece que há pouco tempo comunicou que já não os precisava, tudo bem, mas não deixa de ser uma instituição parceira do governo. Ora,
não veria, por todos os requisitos que a Confederação tem de ser uma instituição idônea, não poderia vir fazer uma afirmação dessas publicamente. Ora, eu prefiro dar o benefício da dúvida, não é? À Confederação e virar-me contra o próprio governo, porque este governo já não inspira muita confiança, porque tem vindo a negar muitas coisas um dia e no outro dia aparecer não digo a pedir desculpas, mas simplesmente a contradizer-se. Nós vimos, por exemplo, quando começaram estas dívidas, aliás, o governador do banco na altura veio dizer que não tinha conhecimento quando já se tinha pago uma tranche. E não há nenhuma tranche que se pague sem conhecimento sem que do seja governo. do conhecimento do governo do banco. Que dá o aval se para Não, atrás. e é ela que faz os procedimentos, faz as transações, as operações não podem ser feitas sem o conhecimento. É através do governo central. Se um banco privado deve dinheiros a um outro banco ou a alguém privado, mas estrangeiro, que está mesmo fora, e precisa de liquidar as suas dívidas por tranche ou na totalidade, essa operação vai ser feita através do governo central do banco. Não é possível o banco, por sua vez, sair para ir pagar as suas dívidas, honrar os seus compromissos diretamente com outro banco fora de Moçambique. É através do banco. E até, na maior das vezes, não é agora que estamos aflitos, paga em meticais, não é? E o banco vai, portanto, pagar em moeda estrangeira. Claro, com as contrapartidas, não restam dúvidas. Mas para dizer que já aconteceu isso. No início das dívidas, nós ouvimos o governo a recusar que não existiam dívidas nenhumas, mas passado algum tempo para vir aceitar que existiam, mas que era por questões de soberania, de defesa do segredo, né? Da defesa do segredo do Estado, da defesa do Estado, quer dizer, tanta volta para no final descobrir-se na verdade que, quer dizer, acabamos todos nós desconfiando do governo. Ou seja, estas... Está a dizer agora que não, mas amanhã há de vir... E outra coisa que eu quero aqui colocar, não é? A existirem até, porque eu não acredito que a CTA tenha inventado isto. Por que não aceita? A isenção de 30 anos é porque só um maluco, um cego é que pode dar, portanto, digamos, benefícios, não é? Nessa quantidade de tempo. Isso seria um dilapidar dos recursos humanos que podem terminar, podem acabar. Dizer à vontade que há corrupção no meio disto. Só pode haver suspeição de corrupção. Por quê? Porque o que eu devia dar ao Estado vai-se tirar uma parte e dar-se a um indivíduo. E aquelas empresas saem a ganhar. Nós vimos, durante o império do Maputo Shopping, não é? A maior parte dos importadores, no mínimo em Maputo, sobretudo da mesma estirpe, não é? Faziam importação através do MBS. E o MBS tinha isenção.
nas importações. Portanto, aqueles indivíduos pagavam a parte a ele. Isto é corrupção. E mais, sabe-se que não se pagava só a parte a ele, como também se pagava mais a alguém. E ainda mais uma terceira pessoa. E que este negócio de importação, com isenção do frango do Brasil, sei lá, todo comerciante da mesma confissão religiosa fazia, portanto, a importação e não pagava nada aos cofres do Estado, mas tinha que tirar uma parte, falava-se em 50% do que devia dar ao Estado, para dar, por conseguinte, a Maputo Shopping, ao Bashir, concretamente. E que ele também tinha que drenar algum para um sítio, outro para um outro sítio, que não cabe a mim dizer agora. Portanto, nestas isenções também, as multinacionais a existirem, só pode cheirar a corrupção. E não temos ninguém para poder investigar isto. Porque a haver corrupção, quer dizer, só pode ser do top. Portanto, da estrutura máxima do nosso governo. E quem devia fazer? Tinha que ser a Procuradoria. Mas tínhamos que importar a Procuradoria do Brasil, pelo menos, ou de outro país, como Estados Unidos da América, que são probos. E não, nós, aliás, já veio a Procuradora-Geral dizer como é que eu vou combater a corrupção enquanto tenho corruptos aqui dentro da própria instituição. Portanto, estamos simplesmente entregues. Ponto final, nova linha. E estas declarações do ministro Maliane colocam então um certo ceticismo aos moçambicanos, já que disse há pouco tempo que ora há esta posição e ora há outra posição, uma vez assume-se e a outra vez não, há uma contradição. Acha que isto cria uma certa dúvida, um certo ceticismo nos moçambicanos? É que quando você não está a cumprir conforme mandam as regras, terá que defender, ora com mentiras, ora com argumentos falaciosos, ora com argumentos vazios, até chegar-se ao vazio total. E isto nós temos visto com maior das naturalidades. Quando acontece uma coisa, sai cá fora, diz uma coisa qualquer. E nós temos que bater palmas, né? Temos que dizer sim, senhor, né? Como se fazia naquela altura, né? Do tempo colonial. Sim, Rossi. É o que o povo moçambicano deve dizer. Mas a verdade é uma. Há sim o gato escondido com o rabo de fora. Exato. Vamos então passar para o nosso terceiro tema da noite. Vamos desta feita falar desta pouca exploração do aeroporto internacional de Nacala. Ontem mesmo já tínhamos dado aqui um cheirinho sobre esta situação. Dr. Frangules, esta construção deste aeroporto envolveu uma certa polémica, pelo menos no Brasil. Lá, depois de ser feita a investigação, notou-se então que há corrupção nesta construção deste aeroporto internacional de Nacala, o segundo maior do país, fica atrás apenas pelo aeroporto de Maputo, ou seja, a BNDES, o Banco Público Brasileiro, patrocinou este aeroporto que agora está a ser muito pouco explorado. Como é que olha e como é que analisa esta situação? Bom, é preciso dizer que tanto a Odebrecht como a Embraer já relataram em processo junto do Departamento de Justiça
dos Estados Unidos da América terem traficado influências, portanto, influência junto das autoridades moçambicanas para fecharem o negócio. Um negócio, portanto, pouco ortodoxo. Por quê? Aquele aeroporto, não é por acaso que os outros lá, não é, tinham tomado aquilo como uma base aérea. Até hoje, não é? A base aérea da Madeira é base aérea militar, é uma base militar. Pronto. E via-se que não tinha viabilidade. Alguém tentou pintar que haveria uma certa viabilidade. Mas, de facto, hoje está mais do que mostrado que é um elefante branco. Foram qualquer coisa como cerca de 125 milhões de dólares que foram ali aplicados. Calculava-se que haveria de por ali passar cerca de 500 mil passageiros por ano. E agora passam a custos cerca de 20 mil. Passa-se um dia, 2, sem voos. São 3 a 4 voos por semana e às vezes com 15 passageiros apenas. Então, e como se não bastasse, não é? O Banco Nacional de Desenvolvimento do Brasil, que é credor neste dinheiro, é ele que veio dizer nos jornais e nos jornais online que Moçambique, né, fez calote com o Brasil. Quem fez calote é porque é caloteiro. E calote, né, é dívida que não foi paga por falta de vontade ou por má fé. É uma dívida desonesta. Portanto, caloteiro é mafioso. É desonesto. Somos todos mafiosos. Por culpa de um punhado de pessoas, todos moçambicanos, o nosso país, né, é um país de caloteiros. Olhando então para... Porque temos dívidas que não queremos pagar, que contraímos a saber que não podíamos pagar. Olhando para a rentabilização deste aeroporto, que é enorme, existem lojas, existem restaurantes, existem vários empreendimentos que estão a ser pouco explorados. Olhando para este lado, o que é que poderia ser feito para tornar aquele aeroporto rentável e poder mudar então esta visão e o próprio governo poder encaixar dinheiro? Não, já se tentou fazer aí umas acrobacias, mas não deram certo. O que é que está a falhar? O que é que falhou? Não, o problema é que não é viável. Quer dizer, se aquele aeroporto fosse o aeroporto de Nampula, não é? Se tivesse sofrido uma remodelação, uma modernização, é uma coisa, porque de Nampula tu podes ir de avioneta para Nacala, tu podes ir de autocarro e dali de Nampula passariam tanto aviões que escalassem, por exemplo, para a Tanzânia, não precisavam de parar em Pemba, não é? Podiam parar ali para abastecer, tudo mais alguma coisa. Mas em Nacala, creio que havia ali uma certa digamos, uma certa presunção de que o negócio seria rentabilizado com o negócio dos megaprojetos de TET, com carvão, etc, etc. Ou seja, o tiro saiu pela culatra. Exatamente. Não pela culatra. Saiu pela coronha. Quando sai pela culatra, até resvala para o lado. O tiro saiu pela coronha, a gente faz isto, a coronha, o tiro sai daqui, contra a cabeça. E nesta altura, os prejuízos do aeroporto de Nacala são redistribuídos
pelos restantes aeroportos. Portanto, os outros aeroportos estão a trabalhar para o aeroporto de Nacala e que mesmo assim continua a registrar-se um déficit, um negativo, um prejuízo. Portanto, a empresa de aeroportos de Moçambique é uma empresa deficitária e que não está a gerar lucro nenhum. Portanto, o aeroporto de Nacala é o segundo. Não, mas o privado, olha, se vai recuperar o seu dinheiro ou não. E quando vê que não vai recuperar, não arrisca, só quando o dinheiro não é teu é que arrisca. E é preciso ver que houve corrupção aqui. Está a querer dizer que o problema não estava em fazer-se o segundo maior aeroporto internacional do país, mas para quê? Para fazer qual negócio ali? Está a ver que não deu. Então, isto é o mesmo que colocar, não estou contra Xaixai, mas colocar o aeroporto de Xaixai. O clima em Xaixai é o mesmo que de Maputo. Portanto, se o avião não pode aterrar na Beira, não pode aterrar no Maputo, não pode aterrar também em Xaixai. Há de sempre para África do Sul. E vamos ver depois de sair o aeroporto que avião é que há de ir ali aterrar. Portanto, é preciso que se faça um estudo de viabilidade. Mas quando o dinheiro não é teu, quando há por detrás disso, não é? A esperança de receber luvas, de receber comissões, aí avança-se e na maior das urgências, porque o mandato tem 5 anos. Portanto, aqui e eu não te digo mais, nos maiores negócios que foram feitos, sobretudo neste mandato, 2004, 2005, melhor dizer, 2010, né? E 2010, 2014, ok? Há muita sujeira. É verdade que depois cognominou-se o timoneiro na altura como construtor, mas daqui a mais uns anos vai se descobrir que por detrás de todas as iniciativas nesta questão das obras públicas houve muita corrupção de caírem os cabelos. Por exemplo, o caso da ponte, que divulguem a quantas é que está a custar agora em relação à primeira avaliação. A quantas é que está, quantas vezes mais em relação ao valor inicial. É a mesma coisa com este aeroporto? Foi construído, neste caso, num local pouco estratégico, ou houve uma falha aqui do plano para a construção deste pouco estratégico em relação à necessidade do aeroporto. Porque se tivesse investido em mais linhas férreas, né, em mais estradas, né, quer dizer, seria rentável, porque, quer dizer, o carvão seria melhor escoa-se por navios, escoa-se do ponto para o porto, não é? Por comboios, não é? Não é por avião, meter carvão no avião. Então, quer dizer, tudo andou à volta do que eu estava a dizer e continuo a dizer. O problema das comissões, o aeroporto custou 125 milhões. Vai ver quanto é que foi para as luvas. Mesmo a nacionalização de Cabora Bassa não foi de mão beijada. Houve corrupção por detrás daquilo. Pequenininha, mas houve comissão. Sabe-se e soube-se. E este discurso, então, do Presidente da República, que assume este combate cerrado à corrupção, deve ser definitivamente implementado, Dr. Frangulos? Tenho dúvidas que implemente. Porque alguns que estão metidos nesse negócio são os que lhe colocaram no. Tenho dúvida. Vamos então Se for desmentido,
melhor ainda para o povo moçambicano. Mas eu tenho sérias dúvidas que ele, de facto, cumpra com o que ele está a dizer. Porque se, de facto, ele cumprir, olha, terá o mesmo destino que todos os outros que foram corajosos. E ele não me parece ter essa coragem. Vamos então dar por terminado este espaço de análise. Nós vamos fazer um brevíssimo intervalo e já voltamos para as notícias. Até já.